Olá, tudo bem? Bom, vamos ao conteúdo da última aula aí antes da prova. O que faltou explicar para vocês foi a lei do inverso do quadrado, tá? O que é a lei do inverso do quadrado? Nada mais é do que uma característica de várias, de várias não, né, mas de algumas leis da física, tá? Os exemplos mais conhecidos são a lei de Coulomb, né, que trata aí da força elétrica, vocês já estão acostumados, e também temos aí a lei da gravitação universal, né, que discute aí a força gravitacional. Mas aqui a gente vai focar na lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb, ela é uma lei do inverso do quadrado. Como assim? Basicamente, né, a lei de Coulomb ela diz que a força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas, né? Então aqui eu tenho duas cargas elétricas positivas. Então quanto maior o valor das cargas, maior vai ser a intensidade da força elétrica, mas também a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então aqui eu tenho, né, duas carguinhas elétricas que estão aí separadas por uma distância d, né? A distância d. Então aqui eu vou chamar de Q1, vou chamar de Q2, tá bom? Aqui ainda tem Q1 e Q2, eu já vou discutir esse outro caso aqui. Bom, então Q1 e Q2 são duas cargas positivas, portanto elas vão se repelir, né? Com um par de forças de igual intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Eu vou fazer a força um pouquinho maior aqui, a força F, só para poder representar. Então esse aqui já é o vetor força, né? São duas forças horizontais, tá? São as forças de repulsão. Tudo bem. Bom, então essas duas forças elas têm a sua intensidade calculada pela lei de Coulomb. Então só lembrando, né? Força F, ela é K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo das duas cargas, então é módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre distância ao quadrado, né? Então, por isso que é uma lei do inverso do quadrado. A força F ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, primeira consequência dessa lei, né? Primeira consequência dessa equação é o quê? Que o aumento da distância significa uma diminuição da força. Tá? Ao contrário aqui das cargas, né? Se você aumentar as cargas, a força aumenta, porque elas são grandezas diretamente proporcionais, elas estão na mesma linha aqui na equação. Aqui a distância vocês notam que está no denominador, né? Então a distância é inversamente proporcional à força. Só que, só que o problema, né? O problema não, a questão é o seguinte: a distância está elevada ao quadrado, ou seja, se você dobrar a distância, você não vai reduzir a força por 2. Tá? A gente vai reduzir pelo quadrado de 2. E para demonstrar isso, eu vou pegar essa outra situação aqui, tá? Em que a distância entre as cargas ela aumentou, tá? Para um outro valor de distância, que para diferenciar a gente vai chamar de d'. Tá? E digamos aqui que d' seja o dobro de d, tá? Duas vezes a distância original. Então vamos ver o que vai acontecer com a força elétrica entre as cargas. Então é óbvio que a força vai ser diferente. Então a força aqui eu vou chamar de F'. Então F' vai ser dada pela mesma lei, né? K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre a distância d' ao quadrado. Tá? Então, uma nova distância, uma nova força, mas a equação é a mesma, né? Ainda é a força elétrica. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o d' aqui por 2d. Então, vamos continuar essa equação. A parte de cima não vai mudar nada, até porque as cargas ainda são as mesmas, né? Ou seja, a parte de cima é igual à da equação anterior. Mas aqui embaixo, no lugar do d' eu vou colocar 2d, né? O d' é 2d, elevado ao quadrado. Então a gente vai escrever esta força F' em função aí da distância original. Então vamos ver o que vai acontecer.
Bom, aqui no denominador, que é o que nos interessa, eu tenho 2d elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 elevado ao quadrado, vai dar 4, e o d elevado ao quadrado. E a... Opa! Vou melhorar esse 2 aqui. Ok. E a parte de cima tudo igual, né? K, módulo de Q1, módulo de Q2, certo? Tudo igual. Bom, se você notar, né, com atenção, você vai perceber o seguinte, que isso aqui que eu estou circulando, K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado, é exatamente a fórmula que eu tinha antes para a força elétrica, ou seja, isto aqui, circulado, é a força original, a intensidade da força original F. Então a conclusão disso tudo é o seguinte, que a nova força F', ela é a força original dividida por 4. E 4 é o quadrado de 2. Então, ao dobrar a distância de D para 2D, a força elétrica ela é diminuída duas vezes, no caso 2 elevado ao quadrado vezes. Né? Então, o aumento da distância em duas vezes significa uma divisão da força pelo quadrado de 2. Aí vem aquela questão, e se eu triplicasse a distância? Se você triplicasse a distância, a força original seria dividida não por 3, mas pelo quadrado de 3, que seria 9. Tá? Então, o resumo disso aqui, ela pode ser entendida na seguinte frase. Olha só, a lei do inverso do quadrado pode ser entendida da seguinte maneira. Toda modificação na distância tem um efeito inverso na força. Se você aumentar a distância, a força diminui. Se você diminuir a distância, a força aumenta. E este efeito inverso está elevado ao quadrado. Tá? Então aqui eu vou fazer uma tabela com alguns valores aqui de distância. Né? Deixa eu só finalizar essas linhas da tabela para poder representar aqui com vocês. Então eu vou colocar algumas operações, algumas modificações para a gente entender o que vai acontecer. Tá? Então, bom, inicialmente, se a distância é D, a força é F. Né? Aqui nós temos nessa primeira linha justamente a primeira situação aqui, a distância D, a força F. Tudo bem? Bom, se a distância é dobrada, se eu dobro a distância, estou aumentando a distância, eu vou ter que dividir a força pelo quadrado de 2, que é 4. Se eu triplico a distância, a força vai ser dividida pelo quadrado de 3, 9. Tá? Se eu quadruplico a distância, se eu multiplico a distância por 4, eu vou dividir a força por 16 e assim por diante. Por outro lado, se eu dividir a distância, por exemplo, por 2, ou seja, eu vou pegar e aproximar as duas cargas até a metade da distância original, a força vai aumentar duas vezes ao quadrado, ou seja, 4 vezes. A força vai ser o quádruplo da força original. Se eu diminuo até 1/5, eu vou ter que multiplicar a força por 25 e assim por diante. Então, é assim que funciona, né? A lei de Coulomb ela tem essa propriedade. Então, em certas situações, em certos problemas, em que você sabe o valor da força numa certa distância entre duas cargas, se essas cargas forem distanciadas, ou seja, forem posicionadas para uma distância diferente, é possível calcular essa força. Dependendo da modificação que foi feita na distância, você pode calcular diretamente a força sem qualquer problema. E sem ter que aplicar de fato a lei de Coulomb nos seus pormenores. Tá bom? Então, o primeiro vídeo fica por aqui. Eu ainda vou preparar um exemplo. Aí a gente resolve esse exemplo só para ficar tudo certo, beleza? Até logo. Dá uma olhada no vídeo 2, tá?